Dia dos Namorados. Eu e a Guardiã da Essência, que é o nosso trabalho, estamos no contrafluxo do comércio, do dia especial, dos encontros, porque quando nós falamos de amor, muitas vezes nós só pensamos nesses encontros, relacionamentos, histórias felizes, mas existe um amor que precisa ser resgatado antes de qualquer outro, o amor por nós mesmos. Talvez algumas pessoas estejam vivendo um período de reconstrução. Depois de uma decepção, de uma perda ou de expectativas que não se realizaram. É justamente sobre isso que vamos conversar hoje. A reorganização interna, porque nem todo fim representa fracasso. O término de uma relação não significa que o amor acabou para sempre. Algumas despedidas são necessárias. São karmas que se cumpriram. Há dores que não destroem, elas nos transformam. O fim de uma história não é o fim da sua história. Cada um de nós é único, é insubstituível. A energia que nós temos, cada essência tem uma energia, e essa energia é insubstituível. O coração também precisa de tempo para se reorganizar. Assim como uma casa. Após uma tempestade, uma reforma, o coração precisa ser reorganizado. Assim, depois de tantas decepções, é comum questionar o próprio valor, perder a confiança, sentir saudades, ter medo de amar novamente. Mas reconstrução não é atraso, é cuidado. Curar-se não é voltar a ser quem você era. É tornar-se alguém ainda mais consciente de si, do seu valor, da sua energia, da sua beleza, do momento que você está agora. O perigo de abandonar a si mesmo para manter alguém. Muitas pessoas se perdem neste caminho, silenciam os sentimentos, esquecem os seus sonhos, esquecem de se levar para tomar um café, de encontros com a sua própria paz, com as suas próprias vontades, motivações. Se deixam em segundo plano, perdem a sua paz e só aceitam migalhas emocionais. Se afastam, às vezes, de amigos, às vezes são manipuladas para se afastarem de família, ou preferem se isolar, ficar sozinhas e se anular pelo outro. Às vezes até cria uma rotina. Perde o prazer de fazer o que gosta, abandona planos e projetos pessoais, esquecem e anulam os desejos, as opiniões, os sentimentos, tudo para agradar o outro. Cria uma rotina que muitas vezes se torna unilateral, onde apenas uma pessoa se adapta, cede e se esforça. E pouco a pouco, aquilo que parecia amor começa a se transformar em esquecimento de si. Nenhuma relação saudável exige que você desapareça para que ela exista. E, claro, que tudo isso não é conscientemente, às vezes. É paixão. Paixão
ai, é fogo, é intensidade, é aquele início de se conhecer ou não, que já, às vezes por carência, por muito tempo de ter se anulado, se abandonado e estar só com você, passa-se alguns anos até voltar a confiança em alguém, pensar, será que amar pode dar certo mesmo? Será que existe amor verdadeiro? Mas nunca em comparação com ninguém que você conheça. Jamais se compare com ninguém. Você é única. O seu carinho, o seu gosto, o seu perfume, pode até ser o mesmo da outra pessoa, mas a pele, a sua pele, ela tem um pigmento que não é o mesmo que outra pessoa passar o seu perfume. Pode trazer aquele gatilho, aquela lembrança, mas não é. E às vezes também tem relacionamentos, isso que nós não vamos falar de relacionamentos tóxicos. Vamos falar sobre relacionamentos de reencontro de almas. Quando há paixão, tudo que podemos imaginar, chegou a pessoa certa. E ainda mais se eu pedi, se eu rezei, se eu estava conversando com o ser superior, com os amigos espirituais. Poxa, vamos aí dar uma forcinha para que eu receba e encontre uma pessoa que vai somar na minha vida. E essa pessoa chega. A pessoa fica tão anestesiada com esta, é a confirmação da minha oração, que às vezes não medita, não faz uma reflexão minuciosa de pesquisa, de investigar, né, se a pessoa está livre, se está comprometida, e aí vira uma bagunça só. Mas mesmo assim, a confiança, né, da entrega, e eu acredito que quando acontece isso, a pessoa fala, olha, eu já sofri no amor, e cada um conta uma história, né? Porque toda história tem os dois lados. Mas a confiança a confiança é acreditar que aquela pessoa está sendo honesta, sincera, né? E assim vai se passando o tempo. Existem pessoas que não estão preparadas para se entregar emocionalmente. E aí acabam fugindo de si mesmas. Acabam mudando o foco. Não, eu não posso pensar nisso, não posso me envolver nisso, não posso mostrar quem eu sou, eu não posso me mostrar vulnerável, porque não é fraqueza, é humanidade, é a necessidade do amor verdadeiro. Então, não é fraqueza se mostrar vulnerável, confiar na pessoa, mas às vezes o afastamento, o silêncio, o vácuo. E a pessoa às vezes é do nada, e a pessoa fica, puxa, onde eu errei, eu tenho o dedo podre mesmo, não acerto com nada, e começa a se autocriticar. Isso está completamente fora de questão, porque nada é sobre o que você fez, é sobre o que o outro estava preparado para receber de você. E é uma grande diferença entre as duas situações.
Nós voltamos em breve, depois desse recado especial, para continuarmos esse assunto relevante. Até já. Olá, sou Lúcia Kuma, terapeuta holística, guardiã da essência, que possibilita você a se reconectar com a sua essência divina, o chamado da sua alma para aquilo que vai te proporcionar felicidade, propósito e reconexão com a sua paz interior. Através de oráculos, reiki, mesa radiônica, entre outras técnicas, nós vamos ter o maior prazer em te receber na nossa egrégora, e assim eu convido você a entrar em contato comigo. 11 98859 5435 @Kuma Lúcia, K-U-M-A Lúcia, no Instagram e também no Facebook, Lúcia Kuma. Agora é com você. Olá, voltamos para o segundo bloco do nosso assunto de hoje. Alguns finais não são castigos, são convites para recomeçar. E recomeçar sempre. Temos que nos dar sempre a oportunidade de aceitar que não erramos. Só fizemos o melhor que sabíamos perante aquele relacionamento, perante aquela pessoa, perante aquela situação. Também o afastamento, e depois se houver ou não reconciliação, é sobre o que as duas pessoas se tornaram neste espaço de tempo. Porque houve, talvez, indiferença, invisibilidade, mas a intenção, mesmo se for castigar, não se sinta punida por isso, não. Nada acontece de errado. Tudo está certo na mente do divino. Todos os encontros são necessários, são permitidos. No mínimo, são duas situações que assim eu entendo. Ou é um reencontro de almas, de outras vidas que não pôde ser vivido intensamente e tem essa oportunidade, ou transformar, né, cumprir um karma e transformar em dharma. Quer dizer, as duas situações são ótimas. Precisou existir alguma relação entre, às vezes, até antepassados, né? Brigas de antepassados, de famílias rivais. Já existiu até em novelas, né, casos assim, que uma família tem ódio da outra e os filhos querem ficar junto e aí acontece a maior confusão. Pode ser também que seja esse o caso. E o amor, ele é a cura. Mas essa cura precisa vir da nossa essência, da nossa vontade de nunca desistir. Nunca desista de você por ninguém. Você é importante para todos à sua volta. E como diria lá um personagem, siga-me os bons. Só quem for bom, só quem tiver energia boa, mesmo propósito, mesma intensidade de ser feliz, de intensidade de amar e ser amado, vontade, com liberdade. Esse é fantástico. Eu tenho a liberdade de ser quem eu sou e de sair, de realizar tudo que eu almejei, planejei para mim, a outra pessoa também. E aí temos também a vida do casal. Quando nós fazemos harmonização na mesa radiônica, nós fazemos na energia de uma pessoa, na energia de outra pessoa
e do casal. Cada um precisa ter a sua individualidade e também harmonizar com compreensão mútua, com cumplicidade, as duas pessoas, para um convívio alegre, saudável, de paz. Se for para brigar, para aumentar a voz, ter desrespeito, é melhor ficar só. E talvez quem já passou por essa situação de só gritaria, não tem conversa, não vamos falar nem de outras agressões, desrespeito, ciúmes doentio, porque quem gosta pode olhar, mas o tesouro a pessoa já conquistou, está ao lado dela. Então, quem está sendo infiel, imaturo, não aprendeu nada com a vida, talvez, ou com a sua presença, entende? Inclusive, neste mês de junho, estamos fazendo a mesa da mestra Rovena e do mestre Victório, que é da chama rosa do amor, da harmonia, da comunicação. Entre lá no Instagram e também no WhatsApp. Quem sabe essa harmonização, este soltar o passado, harmonizar o presente e ter uma abertura energética com harmonia, com divórcios energéticos também necessários, porque às vezes estão entrelaçados e o que está bloqueando, anulando, são os pensamentos do ex que, por inveja ou por não querer que outra pessoa seja feliz, não entenda com maturidade esta necessidade de separação, porque se a vida decidir, o destino também, que essas duas pessoas precisam viver algo em comum, a vida dá uma volta e faz novamente esse reencontro. Quantos casos você conhece? Eu conheço alguns que a pessoa namorava jovem, depois cada um foi para um lado, resolveu estudar, viajar para outro país, casaram, tiveram família, filhos, se separaram e depois de alguns anos se reencontraram lá pelo virtual e falaram, olha, você é aquela... Sim, e agora, você aceita casar comigo? Pronto, a vida cumpriu um destino e os dois estão felizes, maravilhosos, compartilhando todo o amor que aguardou, esperou o tempo certo para florescer. Tudo é possível, nós não controlamos nem o amor e nem o tempo. Nós só precisamos estar disponíveis para receber a melhor energia, o melhor amor, a melhor companhia. Bom, amar não é ficar à disposição e nem viver em função só do outro, mas caminhar lado a lado. Uma relação madura não pede que você deixe de ser quem é. Ela permite que ambos cresçam, preservando suas individualidades. Nossa felicidade não depende exclusivamente de outra pessoa. Ainda existe vida após as decepções, porque o amor mais importante, lembre-se, é aquele que nos permite permanecermos inteiros. Ainda existe luz, ainda existe beleza, ainda existe amor. Você nunca e jamais será um fracasso por estar se reconstruindo, por se dar uma nova oportunidade. Você merece amor, verdade, fidelidade, mas também merece paz. E talvez a pessoa mais preciosa
que caminhará com você por toda a vida seja aquela que esteve sempre presente em todos os seus dias. E nem sempre você deu valor ou se permitiu conhecer um pouco mais. É você. Porque quem está se reconstruindo não fracassou no amor. Está aprendendo a se valorizar, a se priorizar, a estar em casa. Assim como sempre será. Estar em casa é não depender do outro, é se bastar. E, se assim o destino for necessário e se for permitido, e eu estou bem, posso acolher a outra pessoa. Aí, meus amigos, minhas amigas, que o amor renasça na sua vida quantas vezes foram necessários, com o outro, porque eu tenho certeza que o amor pela sua vida, pela sua presença, pela sua beleza, pela sua inteligência, já está e já é reconhecida aí por você. Fica bem. Gratidão. Namastê.